coisa querida da minha vida! Vamos falar de princípios fundamentais. A gente vai falar a respeito daqueles princípios previstos do artigo 1º ao 4º da Constituição. Então começa a Constituição ali no artigo 1º até o 4º falando de princípios fundamentais. Mas antes de eu falar a respeito de cada um dos princípios fundamentais, eu preciso falar a respeito do que se entende como sendo princípios constitucionais. Então vamos para lá. O que são princípios, na verdade? Vamos entender aqui, ó. Princípios são aqueles que dão a base para as futuras regras jurídicas. Então, quando você fala assim, ai, eu adorei aquele boy, aí você fala, por que você gostou dele? Ah, ele é um rapaz de princípios. O que isso significa? Ele é um rapaz de princípios. Você está dizendo assim, ele tem uma base boa, não é isso que você quer dizer? Você quer dizer, ele tem uma estrutura boa, ele tem valores que são compatíveis com seus valores. Isso são princípios. E na Constituição não é diferente. Os princípios constitucionais são aqueles valores, aqueles conceitos abertos que vão dar forma à construção de toda uma ordem jurídica, de todas as leis, de todas as normas. Então, os princípios, eles são essa base, essa estrutura para a criação de novas regras, de novas normas jurídicas, ok? E os princípios constitucionais, eles se dividem em dois grupos. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu tenho princípios constitucionais, chamados de princípios político-constitucionais. E esses princípios político-constitucionais, eles vão definir a estrutura do nosso Estado. Então, eles vão traçar aqui, ó, as características essenciais do Estado brasileiro. E é isso que a gente encontra nesse tópico chamado de princípios fundamentais. Então, quando a gente abre ali o artigo 1º da Constituição, ela vai falar da República Federativa do Brasil. Opa, ela já vai me dizer como que o Estado brasileiro se organiza. Então, vai falar assim, ei, é uma federação, ei, é uma república. Então, os princípios chamados de princípios político-constitucionais são princípios que definem a essência do Estado brasileiro, a sua estrutura, a sua organização, os seus principais valores. Então, quando a gente fala em princípios fundamentais, eu estou me referindo àqueles princípios político-constitucionais, ok? E eu tenho ainda os chamados princípios jurídico-constitucionais. Jurídico-constitucionais. Os princípios jurídicos constitucionais são, na verdade, princípios gerais do direito. Princípios gerais do direito. São princípios que estão dispersos em toda a Constituição. Então, você já deve ter ouvido falar do princípio da legalidade. O princípio da legalidade você não vai encontrar aqui em princípios fundamentais. O princípio da legalidade você vai encontrar lá no artigo 5º da Constituição. Já deve ter ouvido falar em princípio da igualdade. O princípio da igualdade você não vai ver aqui nos princípios político-constitucionais, nos princípios fundamentais. Então, eles estão princípios que são dispersos, que estão previstos aí ao longo do texto da Constituição. Então, quando a gente fala em princípios constitucionais, eu estou falando em princípios que estão na Constituição. E eu posso chamá-los de princípios fundamentais quando eles se referem à organização política, a essa estrutura do Estado, a organização do Estado. E eu posso falar em princípios jurídico-constitucionais, que são esses princípios gerais do direito, devido processo legal, ampla defesa, legalidade, igualdade. São princípios, então, que estão dispersos no texto da Constituição. E o que a gente vai analisar, então, na nossa aula, são os princípios político-constitucionais, esses chamados, então, de princípios fundamentais. Ficou claro isso? Então, princípios constitucionais, que às vezes vem edital assim, né? Princípios constitucionais são princípios previstos em toda a Constituição. Quando a gente fala em princípios fundamentais, eu estou falando naqueles princípios que organizam, que dão a essência do Estado brasileiro. Ou seja, esses especificamente previstos aqui do artigo 1º ao 4º da Constituição. E é sobre eles que nós vamos falar agora, ok?
Os princípios fundamentais, então, são aqueles que eu encontro do artigo 1º ao 4º da Constituição. E eu posso estabelecer um grupo de princípios fundamentais elencados ali. Quer ver quais são eles? A Constituição vai me falar do princípio federativo, que vai definir a nossa forma de Estado. Ela vai falar no princípio republicano, que define a nossa forma de governo. Ela vai falar no princípio democrático, que define o nosso regime político. Vamos anotar isso aqui, ó. Então, o princípio federativo, que define a nossa forma de Estado. O princípio republicano, que define a nossa forma de governo. O princípio democrático, que define o nosso regime político. Regime político. Aí ele vai falar ainda no princípio da separação dos poderes, dos fundamentos da República Federativa do Brasil, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e daqueles princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Então veja que os princípios fundamentais nada mais são do que princípios estruturantes, princípios que vão desenhar os contornos do Estado brasileiro. Então por isso que a Constituição já começa falando deles, já vai dizer assim, ei, aqui é uma república, aqui é uma federação, aqui o povo vai poder participar das decisões políticas do Estado, inclusive é regime democrático, a gente tem separação de poderes, vai ter executivo, vai ter legislativo, vai ter judiciário, inclusive, ó, isso aqui são os nossos fundamentos, a base, o alicerce, isso aqui é o que a gente quer alcançar, os nossos objetivos. E ó, num plano internacional, a gente vai conversar dessa forma. Então, já de cara, nesse primeiro momento, a Constituição, então, ela desenha os contornos do Estado brasileiro. E o que a gente vai analisar, então, são aspectos relevantes de cada um desses princípios, começando, então, com o princípio federativo. Então, o princípio federativo, como eu disse para você, ele define a nossa forma de Estado. E o que é a forma de Estado? Forma de Estado é a relação entre o poder político e o espaço territorial em que esse poder político é realizado. Então, eu posso falar em dois tipos de formas de Estado. Então, eu tenho duas formas de Estado conhecidas. O Estado unitário, também chamado de Estado simples, e eu tenho o Estado composto ou federação. Vamos anotar? Então, formas de Estado, duas. Eu tenho o Estado simples, também chamado de unitário, e eu tenho o Estado chamado de composto ou complexo, e também chamado de federação. O Estado simples ou unitário é aquele em que existe um único poder político distribuído em todo o território. Então, geralmente, países mais pequenininhos, países menorzinhos, eles têm um único poder político que consegue dar conta do seu território todo. Agora, estados maiores, grandões, que nem o Brasil, Estados Unidos, é difícil pensar que um único poder político consegue dar conta de todo o território. Por isso que em estados maiores, como é o caso do Brasil, eu preciso de mais de um poder político atuando nesse espaço territorial. Então, quando eu falo em Estado unitário, é aquele tipo de Estado, aquela forma de Estado, em que eu tenho um único poder político. Então, eu vou ter um poder central, que ele vai atuar sobre todo o território nacional. Então, um único poder político interno. O exercício do poder aqui, então, se dá de forma centralizada. Já na federação, não. Na federação, eu tenho mais de um poder político que atua no território. Quer ver que você sabe, você só não sabe que você sabe. Ó, como que funciona a Federação Brasileira? Bom, tem um negócio chamado União, legal. Só que dentro desse negócio chamado União, eu tenho estados que exercem poderes políticos. Não tem poder político o Estado? Claro que sim. E dentro do Estado ainda tem um outro negócio chamado município. E ainda criamos lá um negócio diferentoso, que é o Distrito Federal. Então veja que em uma federação, eu tenho mais de uma unidade de poder político dentro do mesmo território. Então por isso que eu disse para você que estados pequenininhos, pensar um Paraguai da vida. Não, o Paraguai é um estado pequenininho.
Então, um único poder central, um único poder político dá conta do território todo. Então, ele consegue dominar o seu território com apenas um poder centralizado. Agora, estados grandões, que nem o Brasil, não tem como. Por isso, ele vai ter que descentralizar poderes políticos. Por isso, ele tem mais de uma unidade de poder político. Então, quando nós falamos em estado composto ou federação, é aquele tipo de estado que possui mais de um poder político. Eu tenho pelo menos, então, um negócio chamado União e um negócio chamado Estado. Então, para que exista uma federação, para que exista um Estado composto, eu preciso de pelo menos 2 unidades de poder político. Então, quando eu tenho um único poder político centralizado na mão de um único poder, chamamos de Estado unitário. Quando eu tenho mais de uma unidade de poder político distribuído no mesmo território, nós chamamos isso de federação. Para existir federação, precisa ser igual ao Brasil, União, Estados e município? Não. Para existir uma federação, basta a existência de um negócio chamado União e basta a existência de um negócio chamado Estado. Ou seja, eu preciso de pelo menos 2 unidades de poder político. Você entendeu isso aqui? Então, a forma de Estado é essa relação que se dá entre a distribuição de poderes em razão do território. Um poder, Estado simples ou unitário. Mais de um poder político, eu tenho um negócio chamado federação. Aliás, antes da gente aprofundar esses conceitos aqui a respeito da federação, vamos relembrar o que significa Estado? Aliás, o que é um Estado? Vamos lá. Estado, aqui, ó, elementos do Estado. Estado nada mais é do que uma sociedade política. Que possui algumas características próprias. Quais são as características, os elementos principais de um Estado? Bom, eu tenho um negócio chamado povo, não é? Para que exista um Estado, tem que ter povo. O Estado é o elemento humano, o povo, né, é o elemento humano de um Estado. O que é isso? Povo são aqueles indivíduos que possuem uma relação jurídico-política com o Estado. Eu estou falando daqueles que são nacionais de um país. Então, aqueles indivíduos que possuem a nacionalidade de um país são chamados de povo. Então, quando a gente pensa em povo, eu estou falando na ideia de nacionalidade. Aqueles indivíduos, então, que mantêm esse vínculo jurídico-político com um determinado Estado. Por isso que a gente não pode confundir povo com população e com nação. Povo, população e nação são coisas diferentes. Quer ver? Eu disse para você, então, que povo são aqueles indivíduos que pertencem a um determinado Estado, que estão vinculados com um determinado Estado pelo critério da nacionalidade. Então, quando você fala assim, eu sou brasileiro, você está dizendo assim, eu integro o conceito de povo brasileiro, ok? Tá. E o que é população? População é o número de pessoas que estão em um determinado país em um determinado momento histórico. E aqui, então, na população, eu posso ter brasileiros, eu posso ter povo, mas também posso ter estrangeiros. Então, a gente pode afirmar que população é um conceito meramente numérico. É o número de pessoas. Faz lá o censo, né? Eu conto o número de pessoas que estão no Brasil naquele determinado momento e eu falo que isso é o número da população. Então, eu posso dizer que a população inclui aqueles que são nacionais e também os estrangeiros aqui residentes. Então, quando eu falo em povo, eu estou falando apenas de brasileiros, quem tem vínculo de nacionalidade. Quando eu falo em população, eu falo quantas pessoas estão em território nacional. Então, qual é o número da população brasileira? Eu saio contando. Aqui eu conto quem é brasileiro, eu conto quem é estrangeiro, eu conto todo mundo. Certo? E o que é nação? Nação é um conceito sociológico. Vamos anotar. Nação, portanto, é um conceito sociológico. E abriga aqui pessoas, então, unidas por critérios históricos, culturais, linguísticos, que não necessariamente um vínculo de nacionalidade.
Quer ver um exemplo? Eu tinha um amigo, tio não, né, porque ele existe ainda, né? Mas quando eu morei nos Estados Unidos, que eu estudei um tempo fora do Brasil, eu tinha um amigo meu, que ele era muito meu amigo lá, que era o Yasser. O Yasser é um árabe, né, e ele é da Jordânia. Só que quando eu conheci o Yasser, eu perguntei pra ele assim, falei, da onde você é e não sei o que e tal. Mas eu acho que eu perguntei meio errado, com o meu inglês na época meio fraco, e eu perguntei assim, qual era a sua origem, a origem dele, não sei o que, tal, tal, tal. E ele olhou pra mim e falou assim, eu sou palestino. Aí eu falei, Palestina? Mas eu pensei, mas Palestina não tem um estado ainda, né? Eles estão brigando pelo reconhecimento do seu estado e tal. Aí ele falou Palestina, eu fiquei pensando, mas Palestina? Ainda na época eu pensei assim, mas será que criaram um estado lá da Palestina? Eu não tô nem sabendo, né? E ele falou, não, eu sou palestino. Aí eu fiquei pensando, não, mas de onde que é o teu passaporte? Né? De onde que você vem, efetivamente? Aí ele falou, eu sou da Jordânia. Então, na verdade, ele teria que ter me respondido assim, eu sou da Jordânia, eu sou jordaniano. Né? E ele falou, eu sou palestino. Por quê? Porque ele se identifica, enquanto nação aqui, com o grupo de pessoas palestinos. Então, ele se identifica com essas pessoas por questões históricas, por questões culturais, por questões linguísticas e não necessariamente por um vínculo de nacionalidade. Porque a gente sabe que não existe concretamente, né, formalmente falando, o Estado formal da Palestina. Então, por isso, não existe um vínculo jurídico, político com aquele Estado. Mas você veja que ele se identificava desse jeito. Interessante, né? Então, nesse caso, eu posso dizer que, tecnicamente, eles formam um conceito de nação, porque são pessoas unidas por um vínculo ali histórico, cultural, que não necessariamente um vínculo de nacionalidade, ok? Isso é nação. Então, aqui eu vou colocar conjunto de pessoas ligadas por laços históricos, culturais. Posso pensar também nos indígenas aqui dentro desse grupo, tá? Então, quando eu penso em povo, estou falando em elemento humano, pessoas unidas por um conceito jurídico-político, que é a nacionalidade. População, conceito meramente numérico, aqui nacionais e estrangeiros. E nação, um conceito sociológico, um grupo de pessoas aí ligadas, uma comunidade ligada por questões históricas, culturais e por aí vai. Povo é um dos elementos do Estado. Eu ainda tenho um segundo elemento, que é o território. Para que exista um Estado, eu preciso de um espaço territorial onde esse Estado vai existir. Esse é o elemento material do Estado. Então, o território é o espaço territorial em que esse Estado vai exercer ali a sua soberania, em que ele vai poder atuar. Veja que o território ele não se limita apenas ao espaço geográfico, ou seja, aos limites, aos contornos do Estado. Isso porque eu posso ter território brasileiro, por exemplo, fora dos limites do nosso território. Então, território não é um conceito meramente geográfico. Território é um conceito jurídico. É a lei que vai definir o que se considera ou não como território brasileiro, tá? E aqui tá ótimo para nós. Então, território, conceito jurídico. E, por fim, eu tenho ainda a soberania. E o que é a soberania? Deixa eu virar aqui. A soberania é o elemento formal de um Estado. Elemento formal de um Estado. E eu posso dizer que é o poder de autodeterminação desse Estado. E se refere à ideia de ser independente e de ser supremo. Vamos entender aqui? Para eu dizer, aquilo ali é um país, aquilo ali é um Estado, o que ele precisa ter? Soberania. E o que é soberania? É o poder de se mandar. É o poder de dar a última palavra dentro do seu território. É ainda o poder de não ser colônia de outros países. Então, hoje o Brasil é um país soberano, um país que possui soberania. Por quê? Porque ele não é colônia de ninguém, ele é um país independente. Além disso, ele é quem dá a última palavra dentro do seu território.
Então, aqui dentro, quem manda mesmo é o país Brasil. Então, quem vai definir como que a coisa funciona são os nossos legislativos, é o executivo, é o judiciário, também em última análise, mas é o Estado brasileiro quem manda dentro do seu território. Quando eu tenho isso, quando eu tenho pelo menos esses 3 elementos, eu tenho um Estado. Então, o Estado é aquela sociedade política que é formada por pelo menos 3 elementos. Precisa de povo, precisa de um espaço territorial e ainda tem que ter esse poder de se mandar, que é um negócio chamado de soberania. Ok? Muito bem. Então, agora que você sabe o que é um Estado, voltamos lá, então, para o conceito da nossa forma de Estado. E você viu que a nossa forma de Estado, ela é de uma federação, que é quando eu tenho mais de um poder político distribuído em todo o território.